Entrevista. Hoje você irá conhecer um pouco mais sobre o câncer de olho. No último dia 4, foi comemorado em todo o planeta o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Como já noticiado pelo Jornal da Cidade, para marcar a data no Brasil, uma campanha está sendo feita para chamar a atenção para os tumores em crianças e adolescentes. E hoje nós estamos recebendo ao vivo o médico oftalmologista Flávio Pasquinelli, ele que colabora com conteúdo informativo na grade de programação da Rádio Vinícola e que vai tratar deste tema que é bastante difícil. Dr. Flávio, em primeiro lugar, bom dia. Bom dia a todos, bom dia Sandro, bom dia Carol, obrigado pelo convite, Sandro, e é um prazer estar aqui novamente falando alguma coisinha que eu entendo, que é o câncer ocular. Esse é a sua primeira participação em 2017? Exatamente, andei um pouco afastado, aí, com muito compromisso, a clínica está me envolvendo bastante, mas eu estou voltando, porque as pessoas têm me pedido muito, porque eles gostam da forma como a gente informa, e é uma maneira de realmente a população entender um pouquinho de medicina e tomar cuidado com certas doenças que são possíveis de prevenção. Então, doutor, rapidamente, só para falar como é que surgiu, eu gosto de contar como é que surgem as ideias para essas entrevistas. Nós noticiamos que no dia 4 era o dia do combate mundial ao câncer, não é? E que no Brasil a Associação de Pediatria e junto com o Ministério da Saúde e tal, criaram ações para chamar atenção para o câncer infantil e também de adolescentes. Aí a Carolina no dia falou, conheço alguém que teve um problema como esse, uma criança de 5 anos que infelizmente entrou em óbito, né, Carol? Isso, entrou em óbito e agora tem uma outra criança da mesma família que está com o mesmo tipo de câncer nos olhos. Realmente, o câncer em criança, na verdade, o câncer ocular, ele é muito raro. Isso é uma boa notícia. Então, é muito difícil você, na clínica, no dia a dia, você diagnosticar um câncer de origem ocular. O que a gente encontra mais são as metástases, né? Que são aqueles cânceres, que são cânceres tipo de mama, de próstata e que dá metástase pro olho. Então, isso é uma boa notícia. Como se fosse o quê? Como se fosse uma manchinha, alguma coisa assim? Passar para outro órgão, né? Isso. Ela prolifera uma célula, por exemplo, na mama. Essas células caem na circulação e vão se alojar na coroide, principalmente na coroide, que é uma região vascular do olho, no fundo do olho. Aí você, através do exame, você consegue detectar. Eu, nesses últimos 2 anos que estou em Andradas, diagnostiquei um tumor ocular. Só para vocês terem uma ideia, como não é uma coisa assim tão frequente, isso é bom, né? Agora, o que ocorre na criança é que a criança precisa ter alguns cuidados, porque é o momento da formação da visão. Então, é um desenvolvimento cerebral nesse período dos 10 anos. Então, nós temos aí 4 possibilidades que podem levar a uma deficiência visual. Uma, hoje, é por lei obrigatório, que é o teste do olhinho, que é um reflexo vermelho. Então, é muito simples, a criança nasce, é obrigatório na maternidade, um oftalmologista ou uma enfermeira treinada, ela faz através de um aparelhinho, um reflexo vermelho. Se não tem esse reflexo vermelho no olho, você pode ter alguns problemas, tipo um câncer, que deve ser esse que você falou, Carol, que é o retinoblastoma. Ele tem um lado genético também, de família, né? É hereditário. Então. É hereditário. E é um câncer, assim, bastante agressivo. E também a catarata congênita, que é uma outra situação também que você consegue detectar. Por quê? Porque essas patologias, essas doenças, elas não deixam a luz chegar na retina. Então, como a luz não chega na retina não reflete o vermelho dela. Então, dá para saber que alguma coisa está de errado ali, né? Agora, apesar de raro, existem mais de um tipo de câncer de olho? Existe. O câncer primário de olho, os principais é o melanoma, que é um câncer assim de células pigmentadas, né? E nós temos o retinoblastoma e temos os cânceres mais comuns assim, que é de conjuntiva, que é uma coisa mais externa,
que é uma manchinha que aparece no branco do olho, às vezes cresce em cima do marrom do olho. São cânceres menos agressivos, a maioria é benigna. Doutor, eu gostaria de saber se todo tumor ele é câncer, porque há essa dúvida quando pode ser nos olhos também ou em qualquer outro órgão, que às vezes a pessoa tem um tumor e ela já fica desesperada porque acha que é um câncer, mas tem a diferença do tumor ser maligno ou benigno. E para o olho, como que isso é feito? Tem que ser feita uma biópsia para ser descoberto igual em outros órgãos? Exatamente, você tem... Por exemplo, é muito importante, no caso da mulher, né, Carol, você, aprender a fazer a palpação do seio. Por exemplo, o seio é um câncer hoje, que se você diagnosticar precocemente, você consegue curar. Então, hoje o câncer está indo para uma situação de cura, porque o câncer é uma doença genérica, a palavra câncer. Então, existe uma série de situações que levam a um câncer. Então, se a mulher sabe se palpar, ela pode diagnosticar. E às vezes ela pega um nódulozinho no seio, não significa que esse nódulo é câncer, né? Então, você tem alguns aparelhos. No caso do olho, nós temos o ultrassom específico para o olho, que vai analisar exatamente se essa bolinha que a gente encontra no olho, esse tumorzinho que a gente encontra no olho, se é realmente um tumor maligno, um tumor benigno, dá para ter uma ideia. Quando há dúvida, uma biópsia. Agora, o senhor falou do teste do olho. A gente consegue identificar um câncer por meio de uma fotografia, por exemplo? Exatamente. Quando você faz uma foto, antigamente era muito comum isso, né? Hoje as máquinas elas têm um sistema de evitar isso, né? Mas você tinha um reflexo da retina. E a gente via muitas mães chegavam no consultório preocupadas porque o reflexo era diferente do olho de uma criança para outra, né? Então isso aí é uma coisa que você pode detectar, sim, pode. E quando detectado, como é que é feito o tratamento, doutor? O tratamento tem que ser o mais urgente possível. O tratamento de câncer, inclusive, é uma área assim específica, tem assim uma especialidade hoje dentro da oftalmologia que só trabalha com isso. Então, aí você tem que fazer cirurgias. Hoje se faz cirurgias assim, pouco invasiva, tentando preservar ao máximo o olho, né, a visão do paciente. Infelizmente, às vezes é necessário uma enucleação. E também há tratamento de quimioterapia, radioterapia, tem tudo. Às vezes não é necessário quimioterapia? Às vezes não. Às vezes você consegue, porque como é muito limitado ali, você consegue às vezes fazer uma cirurgia, eliminar o tumor dependendo do tipo do tumor, não precisa de uma quimio, né, de uma rádio, nada. A gente fala do tratamento, né, para quando você tem um câncer no olho. E no caso da prevenção, porque as pessoas, às vezes, os ouvintes vão se perguntar, mas e a prevenção para que eu não tenha futuramente um câncer no olho? Ou no caso dessas crianças, que são duas da mesma família, que têm o câncer de olho com idades entre 4 e 5 anos. Estão começando a viver e já foram detectadas com câncer. Exatamente. Prevenir um câncer é uma coisa muito difícil, né, Carol? Porque você, como existe muitos fatores, né? Então, uma das causas, assim, principais de problema ocular é o ultravioleta, é o sol. Então, sempre um óculos escuro, se proteger do sol, né? Exames preventivos, no caso da criança, fazer exames preventivos. Por exemplo, no berçário já se faz o exame do olhinho. Depois, depois anualmente dá uma checada, porque o oftalmologista acompanhando, você vai com certeza, se ocorrer alguma coisa, pegar no início. Existem outros dois probleminhas também na infância, que é a ambliopia, que é o mau desenvolvimento visual, que leva à cegueira também. Então, que você pode resolver isso nos primeiros 10 anos de vida, né? Então, estrabismos também, que ocorrem nesse período. Crianças que nascem com estrabismo, eles devem ser operados já nos primeiros 6 meses de idade. Uma catarata congênita, já imediato também, já nos primeiros 6 meses deve fazer cirurgia. Então, o acompanhamento de um profissional é importante.
Agora, doutor Flávio, qualquer oftalmologista, ele está apto a realizar o tratamento com o paciente que tem o diagnóstico de câncer, ou essa é uma situação mais complexa que deve ser encaminhada para especialistas? Com certeza. Hoje existe uma subespecialidade nessa área, né? Existem alguns centros no Brasil que tratam especificamente disso, e não deve ser tratado por um oftalmologista geral, deve ser encaminhado para um centro desse, porque é uma multidisciplina quando você pega um paciente desse, porque você tem que investigar, ver se isso aí já não tem metástase em outros órgãos do organismo e tudo mais, né? E é um tratamento caro e é um tratamento longo. Então, geralmente, isso tem que ser feito através de uma instituição, tipo uma universidade, né? Uma instituição própria que trabalha com câncer mesmo. Agora, a Carol apresentou esse caso de alguém que ela conhece, criança, que entrou em óbito. O adulto, quando ele tem o diagnóstico do câncer de olho, é mais difícil chegar a óbito, ou também, via de regra, pode acontecer? O câncer é muito interessante, né? Ele é assim uma doença que ele pode não ser agressiva em determinado organismo. É uma coisa muito genética mesmo, né? E ele pode ser muito agressivo em uma outra situação. Então depende às vezes mesmo da resistência orgânica e tudo mais, né? Da genética. Então é muito difícil falar assim, você tem um câncer e é benigno, né? Não vai acontecer nada. Então toda vez que você tiver um diagnóstico de câncer, você tem que procurar os recursos e a tecnologia mais moderna para poder se curar. Eu tenho um urologista, meu amigo pessoal lá em Campinas, ele com 70 anos, ele apresentou um câncer de próstata. Olha como é que é a vida. Ironia, né, do destino. Ironia do destino. Ele foi fazer uma cirurgia robótica no Albert Einstein, ficou curado. E não ficou impotente, não ficou com problema de incontinência urinária, nada. Por quê? Porque é uma tecnologia hoje altamente avançada em que você faz uma cirurgia robótica com robô, você faz através de microscópio e você consegue isolar as estruturas importantes, que antigamente a pessoa ia lá, arrancava tudo, o cirurgião ia lá, tirava a próstata inteira, então já lesava o músculo, o esfíncter, lesava o nervo que dá a ereção no homem. Então havia assim essa grande preocupação do homem em ficar impotente numa cirurgia de próstata. E hoje tem essa tecnologia, e essa tecnologia está chegando também no SUS. Isso que é bom, porque o governo tem dinheiro para comprar esses aparelhos, que realmente são caríssimos, né? Aparelhos de 2, 3 milhões de reais, né? Estão tirando o câncer com a mão, então, hoje. Como ir lá e exatamente, tirar aquilo que precisa ser retirado. Exatamente, é muito legal. Doutor, já indo para o final da nossa entrevista, no caso do paciente que se cura do câncer ocular, ele ocasionalmente tem que voltar para o oftalmologista e manter ali uma agenda, uma rotina de exames para ver se a doença volta? Exatamente. Durante 5 anos é o período em que se faz não só um exame ocular, mas se faz um exame geral. Então o paciente deve passar por um exame sistemático durante 5 anos. Aí sim a gente pode dizer que esse paciente está curado. Então é importante que o paciente vá ao oftalmologista, independente de que todo mundo deveria ir uma vez por ano, mas é um caso desse às vezes até mais frequente. Só para finalizar um comentário, que a mãe da criança, ela comentou comigo que o filho sempre fazia os exames anualmente e que depois de um tempo ele sempre se queixava de dor de cabeça e ela achava que era sinusite, porque ele sempre estava com os olhos inchados, o nariz escorrendo, e por ser criança ela nunca suspeitou. Então isso faz com que seja uma suspeita grande também para as mães ficarem alertas, que às vezes não pode ser uma simples sinusite. Existe um câncer que é interessante, da hipófise. E é um câncer às vezes benigno, né? Então a hipófise começa a crescer muito e ela fica em cima do quiasma óptico, que a gente chama, que é onde cruza os dois nervos, porque o olho direito ele cruza e vai no cérebro esquerdo.
o olho esquerdo cruza e vai no cérebro direito. Então, o olho direito, quem enxerga mesmo, que é o cérebro esquerdo, é o contrário. Então, existe um cruzamento aí. E a hipófise fica bem em cima, é uma glândula que fica bem em cima. Se você tem um adenoma de hipófise, um tumorzinho benigno às vezes, pode comprimir esse nervo e levar à cegueira, levar uma perda de campo visual. Campo visual é a amplitude de visão. Você fica manchada, a visão fica manchada e tudo mais. Então, às vezes, nem é um câncer diretamente do olho, mas é um câncer, aí no caso já é de nível cerebral, né? Da neurologia, e que pode levar também a comprometimento visual. Dr. Flávio, muito obrigado pela sua participação no Jornal da Cidade, assunto relevante e importante para marcar aquilo que é mais importante mesmo, que é o dia 4 de fevereiro, não é? Dia Mundial de Combate ao Câncer, e informação hoje salva a vida. Sandro, obrigado pela oportunidade, Carol também, e a Rádio Vinícola, e quero mandar um grande abraço aos meus clientes e também a todos, e eu estou à disposição aí se vocês precisarem mais entrevistas, tá bom? O ano todo, doutor, com certeza. Obrigadão.